quero convidar você a vir comigo para que a gente juntos possamos estudar um pouco da carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é um dos primeiros tratados apologéticos do cristianismo, principalmente nos seus dois primeiros capítulos, que serão os capítulos que a gente junto vai estar estudando. A cidade de Colossos, na época do apóstolo Paulo, era uma cidade de pequena importância, diferente do seu passado, que tinha sido muito próspero, devido principalmente à indústria e à comercialização da lã, e também devido à sua localização estratégica. Colossos ficava entre a cidade de Éfeso e a caminho do Vale do Eufrates. Por Colossos, no passado, figuras como os generais Xerxes, Ciro, já haviam passado por lá. Porém, com o surgimento e o crescimento de novas cidades, como Hierápolis, Colosso havia, nesse tempo, já perdido espaço e não era uma cidade proeminente nem de destaque, né? No século XII, depois de Cristo, com o contínuo declínio do Império Bizantino e a ascensão dos turcos otomanos em direção ao ocidente, aquela região onde ficava a igreja de Colossos foi totalmente devastada e hoje somente existem ruínas nesse lugar. Porém, no tempo de Paulo, essa cidade não só essa cidade, como toda aquela região, era muito peculiar no que dizia respeito à sua religião. Naquele tempo destacava-se a religião pagã, né? Do paganismo ali, destacava-se o culto à deusa Cibele, cujo culto era caracterizado muito por um ritual de purificação através do sangue de touros, danças inspiradas, estados de êxtases, arrebatamentos proféticos, tudo isso fazia parte daquele contexto religioso em que Colossos estava inserido. A carta de Paulo foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, né? Não se tinha passado tantos anos da morte e ressurreição de Jesus, e também era uma cidade onde não só em Colossos, mas todas as igrejas daquela região eram igrejas novas, né? Não tinham muitos anos, talvez 20 anos, 30 anos. E essa carta definitivamente é a porção da Bíblia que mais exalta e mais defende a suficiência de Cristo, né? O apóstolo Paulo, nesse tempo, ele se encontrava preso em Roma. E como o apóstolo Paulo era um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios mesmo estando em prisão. Por um bom tempo ele ficou em prisão domiciliar e ele podia receber visitas. E uma dessas visitas, ele recebeu a visita de Epáfras, que é citado aqui no livro na carta de Paulo aos Colossenses. E Epáfras vai de Colossos e vai até Paulo e leva um relatório sobre a condição que a igreja estava passando, né? Principalmente sobre o assédio que a igreja estava sofrendo por parte de alguns homens que estavam tentando influenciar a igreja, trazer algumas novidades, algumas heresias, que era uma mistura de ensinos gnósticos, judaizantes, a filosofia, o misticismo, o ascetismo, né? E tudo isso eles estavam tentando ensinar aos colossenses, que ainda eram novos na fé, né? Não tinham tanta experiência, tanta bagagem, né? Mas Epáfras leva esse relatório e fala dessa situação para o apóstolo Paulo. A heresia gnóstica era a heresia mais conhecida nesse meio. Por exemplo, ela assolou a igreja cristã, ela assediou a igreja cristã por um período longo, um período de mais de um século, aproximadamente 150 anos. Essa heresia, ela influenciou e tentou assediar a igreja cristã. Tanto que 8 livros do Novo Testamento repudiam e combatem esse ensino, né? Além de Colossenses, a gente tem as 3 cartas pastorais, né? Que Paulo enviou a Timóteo e Tito, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e as 3 cartas de João e também Judas,
temos defesas da fé cristã, repudiando e combatendo esse ensino que estava sendo feito em Colossos. Na carta de Paulo, especificamente, Paulo não descreve com detalhes essa heresia, né? Que ao longo da história, ficou conhecido como a heresia de Colossos. E nem gasta muito tempo nomeando ou denunciando seus líderes, né? O que Paulo faz? Em vez disso, ele refuta essa ideia, mostrando que esses ensinos, esse novo ensino, se baseava num conceito errôneo a respeito da pessoa e da obra de Cristo, né? O objetivo principal dessa epístola, né, é trazer uma instrução positiva quanto às crenças e à ética cristã. Paulo avisa para os colossenses: olha, colossenses, se vocês tentarem acrescentar ou retirar qualquer coisa da obra de Cristo, sempre vai terminar em desastre espiritual. E quem tinha levado essas informações para o apóstolo Paulo? Lembrando que o apóstolo Paulo estava preso. Aqui no primeiro capítulo, no versículo 7, ele fala de Epáfras, né? Epáfras deve ter sido um dos convertidos do apóstolo Paulo durante a sua viagem missionária, onde ele pregou em Éfeso, né? Muitos se converteram e se espalharam pelas regiões, e Epáfras deve ter sido um dos fundadores da igreja de Colossenses, e não somente Colossenses, mas é provável também que a igreja de Herápolis e Laodiceia, o Epáfras tenha participado nessas fundações dessas igrejas. Aqui no versículo 7, a gente pode ver que o apóstolo Paulo chama ele de fiel ministro, né? Então é provável que o Epáfras fosse o pastor da igreja, e também o apóstolo Paulo chama ele de conservo. Conservo, a palavra aqui no original é sundolos, significa escravo companheiro. A palavra doulos é escravo, sundolos é escravo companheiro. Então o apóstolo Paulo identifica o Epáfras como alguém que estava servindo com ele nesse ministério. A introdução sempre das cartas do apóstolo Paulo são muito parecidas, né? Aqui no versículo 2 ele fala: aos santos e fiéis irmãos em Colossos, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Ele chama os colossenses de santos e fiéis. A palavra fiel aqui, ela indica lealdade, né? Ele está falando aos santos e leais ao ministério do Evangelho, que obedecem os preceitos e os mandamentos de Deus. E aqui no versículo 4, ele fala que eles são fortes na fé e no amor. Porém, mesmo eles sendo fortes na fé e no amor, eles estavam sendo confundidos por uma heresia que negava a suficiência de Cristo. Eles queriam acrescentar algo mais. E no segundo capítulo a gente vê que eles afirmavam que somente Cristo não era suficiente. Alguns falavam Cristo mais a filosofia, outros Cristo mais o misticismo. Cristo não é suficiente, você tem que ser uma seta, né? Então eles queriam acrescentar alguns aditivos assim na obra de Cristo. E é por isso que no versículo 9, Paulo fala que ora por eles. Ora para que eles tenham pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo estava orando para os colossenses para que eles tivessem entendimento, e esse entendimento espiritual viesse a transformar e a ajudá-los a enfrentar essa heresia. E é aqui, a partir do versículo 13, que o apóstolo Paulo começa a apresentar aos colossenses uma descrição mais detalhada da supremacia de Cristo. O apóstolo Paulo começa a mostrar que tudo gira em torno dele, de Cristo, porque tudo é conquistado através dos seus méritos. Os méritos são de Cristo, através da sua obra. Então todo direito à recompensa é dele, tudo é conquistado por ele. Mas mesmo assim ele gentilmente nos cobre com seus méritos.
É o que o apóstolo Paulo vai ensinar aos colossenses. E nos cobrindo com seus méritos, ele nos traz a luz. É o que está ali no finalzinho do versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dos santos na luz. Então ele nos traz a luz. E aqui no versículo 13 ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. A palavra original aqui é ruomai, indica salvar, resgatar, como de alguma servidão ou alguma coisa que estivesse prendendo, né? O que estava prendendo? Do que ele nos libertou? Do império das trevas. Literalmente indica uma autoridade ou um poder. Ele fala aos colossenses: olha, colossenses, vocês estavam presos, estavam servindo a um governo de trevas, não tinham direito, estavam sem liberdade. O Senhor de vocês era o Deus desse século, que os mantinha presos, né? Se a gente voltar e olhar lá em 2 Coríntios 4:4, a gente vai ver que o apóstolo fala para os coríntios sobre o Deus desse século. Ele fala: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, Satanás, cegava o entendimento e os mantinha presos, assim como nós, né, antes de conhecermos a Cristo, e nós não tínhamos liberdade. E Jesus vem e nos livra desse império das trevas e nos transporta, nos transportou. No grego é mitstemi, isto é, nos remove, nos transfere. Essa palavra era usada num contexto de transporte de tropas, num uso muito militar, transporte de tropas ou transporte de homens. E é uma comparação aqui no texto com o que Paulo já tinha falado para os Efésios lá no capítulo 4, versículo 8, onde ele fala assim: por isso, quando Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso o apóstolo Paulo estava fazendo também uma alusão lá no Antigo Testamento, né? No Salmo 68, que é a imagem de um guerreiro triunfante que conquista aquela cidade, conquista uma região e ele recebe o prêmio dos povos conquistados e os seus prisioneiros são libertados. Agora são deles, né? Ele retoma aqueles que eram prisioneiros daquele império, daquele inimigo e os transporta para o seu reino. Ele nos transporta para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Aqui, filho do seu amor indica um filho querido, aquele que é objeto especial do amor do Pai. E o apóstolo Paulo continua falando aqui no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, em quem temos a redenção. A palavra redenção que indica comprar de volta, indica libertação. E o preço pago por essa libertação, por essa compra, é o sangue de Cristo. A redenção indica a libertação do crente das garras de Satanás. E com isso nós temos a remissão dos pecados. A palavra pecado no original é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Você atira uma flecha e erra o alvo. Isso era muito usado no contexto dos atiradores de dardo, né? Aquelas pessoas que viviam fazendo apostas, disputas, né? Onde eles atiravam o dardo na parede e eles erravam o alvo. É nesse contexto que o apóstolo Paulo fala. O pecado hoje, se a gente for avaliar no nosso contexto contemporâneo, ele está muito relativizado, né? Nem tudo que era pecado algum tempo atrás as pessoas consideram como pecado hoje. Mas a Bíblia fala que o pecado é uma afronta a Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala também que o preço pelo pecado é a morte. E se a gente for avaliar no nosso breve catecismo, o catecismo de Westminster, que ele está aqui comigo, lá na pergunta 14, falando de pecado, aqui o breve catecismo fala: o que é pecado?
E a resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Ele tem algumas referências aqui, eu vou ler somente uma. Em Tiago 4,17 fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram. Paulo fala aos Colossenses: vocês estavam presos, vocês estavam sem direito, vocês estavam sem liberdade, então Cristo ruomai, é a palavra libertou. Cristo vem e os liberta das garras de Satanás. E o que ele faz? Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, nos transporta para o seu reino e nos livra dos nossos pecados. Agora nós temos a remissão dos nossos pecados, nós passamos agora temos os méritos de Cristo confiados ao nosso favor. A partir dos versículos seguintes, o apóstolo Paulo começa a falar agora, destacar o caráter de Cristo, agora de um Cristo exaltado. E também começa a falar do relacionamento de Cristo, primeiramente do relacionamento de Cristo com Deus, após o relacionamento de Cristo com a sua criação e o relacionamento de Cristo com a igreja. Primeiramente ele fala do relacionamento de Cristo com Deus, que está aqui no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito tem todos os direitos. Jesus é o primogênito, ele é o unigênito de toda a criação. Cristo tem todos os direitos. O Filho reflete a imagem do Pai. Somente Jesus pode dizer: eu e o Pai somos um. Isso está lá em João 10:30. Só Jesus pode falar: eu e o Pai somos um. Só Jesus também pode dizer, como ele falou lá em João 14:9. Porque quem vê a mim, vê o Pai. O Filho é a imagem do Deus invisível. Isso a gente leu no finalzinho do versículo 4 de 2 Coríntios 4. O Deus invisível se manifesta através do Filho. Se a gente for ler o texto lá de 1 Timóteo, um pouquinho para frente, 1 Timóteo 1:17, fala assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Logos é eterno, é a manifestação de Deus para toda a criação. Cristo é a sua imagem. E aí a gente tem que voltar um pouquinho naquilo que nós, como crentes reformados, presbiterianos, cremos que é a doutrina da Santíssima Trindade. O que a doutrina da Trindade ensina? Ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. De eternidade a eternidade, tu és Deus, é o que fala o salmista. Não existem três deuses, existe um Deus que se manifesta como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. São três pessoas distintas dentro da deidade. Então, o Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho, somente o Filho pode falar: eu e o Pai somos um. Esse é o relacionamento do Cristo exaltado com Deus. Também fala do relacionamento do Cristo exaltado com a criação, aqui no versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o Todo-Poderoso. Está lá em Apocalipse 1:18. E quando a gente volta um pouquinho aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, a gente lê assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o princípio. Ele sempre esteve com Deus, porque Jesus sempre foi Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. É o que o apóstolo fala aqui. Quando a gente pega todas as coisas, no original é tapanta. Tudo, todos os universos, todo o cosmos, tudo foi criado por Cristo. Cada galáxia, cada estrela, todos os seres que existem como um desdobramento da mente de Deus. Cristo é o padrão da criação. Ele é o arquetipo da criação. Tudo que foi criado sob a consideração do ser perfeito e divino de Cristo. No caso da criação do homem, este torna-se o arquetipo perfeito. Por quê? Porque o homem é criado conforme a sua imagem e semelhança. Então, quando o apóstolo usa a expressão nele, dá a entender que a criação reside e se ergue dentro da esfera da vontade e energia criadora de Cristo. Todos os atos e realizações da criação dependem de Cristo. Sem Cristo nada funciona. Sem Cristo nós não temos vida. Sem Cristo nós não temos o ar para respirar. Nós não temos nada. Nós dependemos 100% da suficiência e do poder de Cristo. Aqui no versículo 17, seguindo no versículo 17, ele fala: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Cristo tem a primazia, indica que ele tem absoluta pré-existente e pré-eminência em todas as coisas. Cristo não está preso ao tempo, ele é atemporal. É por isso que o salmista fala: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Cristo sempre existiu e sempre vai existir. E tudo nele subsiste. É o que o apóstolo fala aqui no versículo 17. O termo original aqui no grego, tudo nele tudo subsiste. A palavra subsiste no original significa reunir, significa construir, significa compor. Mostra que em Cristo todo o universo é mantido de forma ordeira através do seu poder. O mundo não está aquém da soberania de Cristo. Não, o mundo não está aquém da soberania de Cristo. Por quê? Porque Cristo reina. Cristo reina sobre toda a terra, sobre todo o céu, sobre todas as coisas. Cristo reina. Aqui no versículo 18, versículo seguinte, o apóstolo começa a falar do relacionamento do Cristo exaltado com a sua igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Qual igreja? A igreja visível. Ele estava se referindo aos Colossenses. Olha, Colossenses, Cristo é o vosso cabeça. Vocês estão militando e vocês têm que contar com Cristo. Mas também Cristo é a cabeça da igreja invisível, daquela igreja triunfante, aquela igreja que já está com ele. Cristo é o guia e o Senhor de todos os remidos que podem estar sobre a terra e também nos céus. A igreja de Cristo são todos os que participam dessa relação, que é uma relação de cabeça. Cristo é o Senhor, Cristo é aquele que coordena e do corpo. Nós somos os membros desta relação, nós somos os membros que participamos desse corpo. Portanto, toda a igreja universal e mística pela qual Cristo morreu, derramando o seu sangue, pertencem a Cristo. E aqui ainda fala que ele é o princípio, o primogênito. Então, ele é o princípio. A palavra aqui é de arqueologia, né? Indicando a ideia de princípio, indicando a ideia do organizador. Cristo é apresentado como aquele que dá origem a uma nova criação.
Por quê? Porque aqui no versículo 19 nós vamos ver que aprove a Deus. Deus considerou bom, Deus considerou razoável que em Cristo residisse toda a plenitude, né? Toda a plenitude reside em Cristo. E aqui no versículo 20 ele continua falando que e havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa reconciliação, para haver uma reconciliação, tem que ter um distanciamento, tem que ter uma inimizade. Então, nós éramos inimigos de Deus, nós que não tínhamos nada, é como fala aqui no versículo 21, nós que éramos estranhos ao Senhor, nós que éramos constantemente inimigos, constantemente fazendo aquilo que desagradava a Deus, agora somos reconciliados, nós somos chamados a viver uma amizade com Deus. E tendo essa amizade com Deus, agora a gente tem que agir e viver de forma semelhante. É isso que ele está falando para os colossenses. Olha, vocês eram inimigos, vocês estavam presos, vocês estavam capturados, Cristo vem, os resgata e agora ele é o vosso cabeça. É o que o apóstolo Paulo tinha falado anteriormente lá em 2 Coríntios 5. A gente pode ler o 5, o versículo 16 e o versículo 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Essa reconciliação com Deus, através de Cristo, nos capacita a termos agora condições especiais que somente os crentes possuem. É isso que ele estava falando para os colossenses. Agora vocês têm todos os recursos, colossenses. Vocês já são novas criaturas. Vocês já nasceram de novo. Vocês experimentaram uma reconciliação com Deus. Agora vocês têm que confiar nessa suficiência de Deus. E quais são essas capacitações? Como que a gente é capacitado? A gente pode ver o que Paulo tinha falado para os Gálatas, lá em Gálatas 5, 22 e 23, quando ele fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele encerra falando que contra essas coisas não há lei. E também no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Cristo nos capacita suficientemente a termos uma vida digna, uma vida de amor, de alegria, em paz. A soberania, a graça de Cristo nos é suficiente. A gente não precisa buscar coisas paralelas a isso. É o que a gente vai ver quando a gente for estudar o próximo capítulo de Colossenses. Cristo é suficiente. E só para concluir essa primeira parte, se a gente avaliar o contexto em que estava inserida a igreja de Colossos, a gente vai perceber que ela não é tão diferente do que a gente vive hoje em dia. As sedições do mundo cercam a igreja militante, sempre vão cercar, tentando afastar essa igreja da verdade, com seus enganos e com suas vãs sutilezas. Tudo vem com muita sutileza. E era o que estava acontecendo aos colossenses. Eles estavam sendo ensinados que ter Cristo não é suficiente. Somente Cristo não bastava, né? E muitas vezes, como a igreja militante de hoje, eles estavam numa busca muitas vezes frenética e em muitos casos até herética, por mais recursos espirituais que todo crente já possui quando recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. E nessa busca que eles estavam tendo, que a gente vai avaliar mais para frente, eles acreditavam que precisavam de algo mais. Nós somos iguais.
aos Colossenses. E é interessante que o pastor John MacArthur escreve um livro, um pequeno livro, À Procura de Algo Mais, baseado nesses 2 primeiros capítulos de Colossenses. E ele fala que essa busca frenética por algo mais estava levando os colossenses e leva muitos da igreja militante hoje em dia a querer mais experiências de êxtases, mais visões místicas. As pessoas buscam por sinais, buscam por maravilhas, alguns buscam talvez por uma segunda bênção, alguns querem um estado mais elevado, atingir línguas, ou atingir um nível espiritual mais profundo, né? Ou qualquer coisa que seja. Mas o que nós não podemos esquecer é que ter Jesus é ter todo o recurso espiritual. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos se acha nele, em Cristo. Em vez de, muitas vezes, a gente tentar acrescentar algo à suficiência, à supremacia de Cristo, nós devemos simplesmente aprender a usar os recursos que nós já possuímos nele. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para viver, né? Porque Cristo é o primogênito, Cristo é o amado do Pai, Ele sustenta todas as coisas, Ele governa. E a partir do momento que nós temos esse entendimento que nós pertencemos a esse reino, Cristo é o nosso governante, Cristo é aquele que nos capacita, nos mostra, nos direciona, nós vamos ter as condições cada vez mais perfeitas de viver uma vida que agrada a Deus. Através de Cristo nós fomos resgatados, nós fomos transportados para o seu reino e nós fomos reconciliados e inseridos agora na sua igreja. Nós fazemos parte desse corpo militante e místico que é a igreja de Cristo. É o que Paulo fala para os Colossenses. Cristo é o cabeça. Cristo é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o autor e o criador e é o consumador de todas as coisas. Vocês não precisam temer esses falsos mestres com seu gnosticismo, com suas filosofias, com suas vãs sutilezas, com seu misticismo. Todas essas coisas são espetaculosas, chamam a atenção. As pessoas que dominam essas práticas, as pessoas que muitas vezes ensinam essas práticas, elas querem estar em evidência. Mas a evidência de tudo, quem tem que estar em destaque, quem tem que ser o ator principal é Cristo. Nele tudo subsiste, nele nós temos a perfeição. Cristo é antes de todas as coisas e Cristo reina. Cristo governa. Baseado nisso, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está assistindo e quero incentivá-los a continuar assistindo aos próximos episódios dessa nossa série, para que Deus nos fortaleça e nos dê a condição de cada vez mais confiar nele, confiar na sua soberania e esperar sempre por um novo dia com a graça e com o amor de Deus. Assim como Paulo orientou e incentivou aos Colossenses a eles viverem uma vida com uma ética cristã, confiando na soberania e na suficiência de Cristo, é que eu quero também incentivar a não só vocês, a mim também, a todos nós, a continuarmos crendo e buscando a suficiência de Cristo para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Amém.